Vabhishta Supurakam Guru Ganaya Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vidanipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidamujvalan Varatanam Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações, boa noite a todo mundo. A gente está hoje em um auspiciosíssimo dia. Então, uma noite muito especial da gente estar fazendo o encontro da gente hoje, trazendo temas elevados e trazendo o significado desse movimento que influencia diretamente a forma como a gente percebe os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mas também como a gente olha e orienta a nossa vida espiritual. Então hoje é o dia do Nishinra Chaturdasi e eu separei um texto aqui para a gente ler, que é um texto do Atados pelo Afeto, que Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, que é o meu Gurudeva, o meu mestre espiritual, ele fala sobre como esse dia é importante para ele e como foi importante na jornada da vida espiritual dele. Então eu separei esse texto aqui para a gente ler hoje, porque é o dia de hoje, então esse dia tem uma importância ainda maior para a gente do que simplesmente o dia da manifestação de Nishinradeva, que também é uma manifestação incrível, que fala sobre a forma da ira de Deus que vem para proteger os devotos. E aí o devoto que Nishinradeva vem proteger, que é Prahlada Maharaj, é um filho de um demônio. Então, biologicamente, geneticamente, ele é um demônio também. Só que ele, ele consegue trazer a manifestação da suprema personalidade de Deus para proteger ele pelo nível de devoção que ele possuía. Quando a gente está num estudo mais devocional, diretamente entendendo qual é o nível dos relacionamentos dessas grandes almas com a suprema personalidade de Deus, a gente entende que Prahlada Maharaj ele está em Shantarasa, dentro dos raças de relacionamento com Krishna, com Vishnu na forma de com Krishna na forma de Vishnu, como a questão de Shantarasa, que é a relação de Prahlada Maharaj, porque ele se relaciona com Nrsimhadev. Então, Nrsimhadev não é uma forma específica de Krishna, né, de Gopala. E aí a gente entra de um nível muito específico. Antes disso, a gente tem eu quero trazer para vocês também, né, o feedback do encontro que a gente fez em Uberlândia, o workshop de astrologia védica, e também falar um pouco sobre as efemérides. Então, a Bruna, que já está aqui no grupo, já tem um tempo, já assistiu e já estudou bastante coisa, já conhecia, inclusive, um pouco sobre a astrologia védica também. E ela estava lá no workshop, então eu vou pedir para ela começar falando sobre a impressão dela, e aí, a partir disso e a partir de outros comentários que surgiram também, eu quero fazer algumas observações e aí também trazer alguns pontos
para o grupo da gente daquilo que a gente pode aprofundar e desenvolver ainda mais. Boa noite, Bacta Priya Dandavates. Fala aí, Bruna. Nossa, foi top demais, né? Vou usar o que a Anu Krishna trouxe sobre a astrologia do workshop, que ela falou bem lá no finalzinho. Ela falou a perspectiva, né, de um devoto trazendo as questões da astrologia, tanto que não faz diferença, né, para tudo que estava sendo explicado de uma forma devocional mesmo. A gente também querer utilizar, né, utilizar a astrologia para a nossa vida, usar no caminho do Dharma, né? Então, assim, a forma que iniciou também falando, né? Tipo assim, o básico que trouxe casas, o básico não, né? O princípio, né? As casas, os signos, enfim, os planetas, a organização. Acho que deu para dar um norte mesmo, assim, para quem não conhecia muito, e aí ter o interesse, né, de pesquisar e procurar alguma coisa que vem falando no mapa e que faz todo sentido, né? Mas a sua perspectiva realmente, assim, a sua visão foi massa demais. É massa demais, né? A gente está assistindo, a gente está reunido sempre. Essa associação também, né? Desconta demais. Enfim, foi maravilhoso, foi top. A gente se espera de novo. Bora para Recife. É isso aí, ter mais aulas, mais conhecendo mais um pouco, né? A gente se conhece, vai aprofundando dentro do autoconhecimento, né? A gente se conhecer mesmo para conseguir passar pelas tribulações. Massa, massa. É isso. O que eu agradeço demais pela sua observação, né, e os comentários. Mas o principal é o seguinte: o meu objetivo era o quê? Fazer com que as pessoas montassem o mapa natal delas, entendendo o que é o ascendente e as casas, e a distribuição dos signos sobre as casas, e a distribuição dos planetas nesses signos e casas, entendendo o que uma dessas áreas da vida representam. Não só desenhando a coisa, mas entendendo que cada um daqueles ambientes, daquele desenho, que tem, além de uma carga simbólica e arquetípica muito profunda, carrega características objetivas de acontecimentos ao longo da vida da gente e, ao mesmo tempo, de comportamentos, sentimentos e formas de perceber a própria existência. Foi muito rápido, a gente fez uma coisa que foi só uma tarde, né? No começo da noite a gente já estava encerrando, mas algumas coisas que surgiram e foram muito legais foram a forma como todo mundo, né? Porque eu dei uma certa ênfase nisso também. Todo mundo se apegou ao lado negativo das coisas. E o lado negativo das coisas é realmente impactante, mas muitas vezes não é muita novidade para a gente. E acontece também, né, do quanto a gente está disposto a olhar e enxergar o que é realmente o lado negativo das coisas e não só o que parece ser negativo, né? Então, eu falei bastante assim sobre Rahu e Ketu porque a gente vai ter esse movimento, né, de Rahu e Ketu no final do ano, entrando em Capricórnio e Câncer, e um dos objetivos do encontro era ensinar as pessoas a olharem para as efemérides sobre o mapa, para fazer o seu próprio horóscopo. É uma coisa muito avançada,
Assim, no primeiro momento eu pensei, ah, vai dar certo. Mas depois eu vi que é difícil e, e que exige, né, um estudo, exige uma preparação, exige uma dedicação. Mas uma coisa bem interessante é, eu falei isso algumas vezes, né? A gente tem que aprender a ver tudo como positivo. A gente tem que aprender a ver tudo como algo que traz a nossa evolução, que por um lado pode ser diretamente uma misericórdia e uma bênção na vida da gente, por outro lado, talvez exija uma certa austeridade, exija um certo descondicionamento no sentido de mudar um comportamento negativo e adquirir um novo comportamento positivo. E a gente sabe que isso é através do sadhana, né? Então, em última análise, a conclusão, né? Eu achei isso muito legal, eu nem lembro, eu acho que foi a Cristina Priya que depois ela trouxe, ela lembrou, né? Na medida em que a gente se entrega com amor e devoção, né? Sharanagati, a gente pode abandonar a ideia desse karma material, porque aí a gente está completamente rendido à misericórdia do mestre espiritual. Isso é o que Gurudeva fala. E Gurudeva fala sobre isso exatamente também, né, no Atados pelo Afeto, mais para frente, né, não é logo no primeiro capítulo. E falar sobre a motivação principal do estudo de astrologia ser o entendimento da jornada da alma também é um ponto muito significativo que para mim aqui pela gente que já está se encontrando já faz um tempo fica muito fácil, né? A gente já está muito acostumado com isso. Mas uma das pessoas ela se posicionou no final, assim, né? Eu abri para as pessoas fazerem comentários e perguntas e ela falou por que que eu trazia essa questão de Deus e de espiritualidade dentro da astrologia, né? Porque ele nunca tinha visto isso antes. E essa é a motivação principal. A motivação principal é a gente entender que enquanto a alma da gente continua encarnando, e a cada encarnação ela recebe um mapa que é o código da existência dela, daquela vida. Então ela tem oportunidades cada vez melhores de evoluir na medida em que ela adquire o conhecimento mais apropriado sobre como decodificar aquela informação. Então, o estudo de astrologia que a gente faz, ele não é materialista, por mais que ele traga inevitavelmente resultados materiais. Então, ele vai dar bom resultado na vida da gente porque a gente vai desenvolver qualidades, porque a gente está buscando ser melhor. Mas o objetivo real é desenvolver um relacionamento com o que é divino e transcendental. E, e aí, como ele fez essa pergunta, foi muito legal, porque aí eu falei, né? E aí todo mundo entendeu. É, quer fazer mais algum comentário, Bruna? Não, acho que do mais é isso mesmo, é agradecer mesmo, te agradecer muito pela oportunidade, né? Que a gente sabe que você já deixou muito claro que é muito difícil sair de casa, né? Enfim, mas muito obrigada pela associação, pela presença mesmo. E é justamente isso, é a gente olhar pela perspectiva de transcender, né? De transcender realmente as nossas questões e realmente olhar para o lado positivo, às vezes, sem a gente conseguir enxergar mesmo, sem ter, e o mapa traz isso, eu acho que é maravilhoso mesmo. E aí teve também a conexão, né, com o Mahalila, eu também estava no Mahalila, e aí parece que, tipo assim,
tudo faz mais sentido, tudo tem mais, né? Tem mais conexão. É, enfim, é isso mesmo. Muito obrigada de verdade. Foi top demais. Esperando pela próxima oportunidade. Massa, vamos fazer, vamos fazer. Então, eu quero colocar alguns pontos da efeméride de hoje, e aí isso serve também para. Ah, ó, tá com 29 graus. Mercúrio vai mudar amanhã? Amanhã. Amanhã, Mercúrio sai do Gandanta de Peixes e entra no Gandanta de Áries. Para Mercúrio, isso é uma mudança extremamente significativa no sentido positivo. Aí você pensa, putz, mas continua sendo um Gandanta, beleza, mas o Gandanta da máxima debilidade de Mercúrio é muito pior do que o Gandanta dele entrando em Áries, através de Achuim. Então, essa já é uma mudança muito positiva, significativamente favorável para a comunicação, para a questão de negócios, contratos, mudanças, inclusive. Um bom momento, de novo, né? Mais uma vez, um bom momento para iniciar coisas, iniciar movimentos, até mesmo. Eu acho que daqui a uns 3 dias, 4 dias, se hoje é quarta, a partir de segunda-feira é melhor para assinar contratos. Mas para quem quiser iniciar alguma ideia, dar o primeiro passo de alguma coisa, amanhã já vai ser bom no sentido de comunicação e tecnologia. Então vamos supor que você precise comunicar alguma coisa que você vai criar, que você quer oferecer. Amanhã já vai ser um bom momento para isso, já vai ganhar muita força, já vai ganhar muita direção. E como é quinta-feira, também é muito favorável no sentido de estar relacionado com Júpiter, e Júpiter também, se o assunto envolver o conhecimento espiritual ou um conhecimento elevado, ou algo que fale sobre a doçura, fale sobre a bondade, ou tenha uma proposta de prosperidade e abundância que não seja egoísta, tudo isso é favorecido pela quinta-feira. Entendendo que Mercúrio vai estar entrando em Áries, e aí você tem uma força de ignição, uma potência muito grande. E aí isso é a Chuine, que também tem uma relação com a cura. E essa cura que pode vir tanto de ver quanto de ouvir. Então, relacionar isso com algo de comunicação audiovisual pode ser bem interessante. Bem interessante. Eu tinha visto. Se alguém tiver alguma pergunta também. Ah, pronto, ó, foi Vênus. Vênus e o Sol estão na máxima exaltação. Isso é muito favorável para esse início de ano, numa relação também de que aquilo que você iniciar e tiver alguma proposta de se tornar próspero materialmente, de trazer algum conforto e alguma segurança material, tem muita possibilidade de dar certo. A gente considera ainda também que, apesar de Mercúrio estar na máxima debilidade dele, e ele ficou na máxima debilidade o mês inteiro, essa máxima debilidade estava anulada por Júpiter num Parivartana Yoga.
Então, os piores efeitos que poderiam vir da debilidade de Mercúrio, eles estavam suprimidos de alguma maneira, mas depois que Marte entra em Peixes, aí a coisa também fica um pouco mais quente, né? Fica um pouco mais agitada, como a gente viu que foi a questão daquela conjunção tripla, onde aconteceu um momento de Graha Yuda entre os três planetas, que agora já está bem mais aliviado e a gente consegue ver esse alívio através do que está acontecendo globalmente com o conflito internacional. Então, também, muito provavelmente, quando Mercúrio entrar em Áries, novas rodadas de negociação vão surgir, porque uma nova iniciativa vai ser proposta. Uma das coisas que aconteceu já agora, né, assim, muito rapidamente, é que o Emirados Árabes saiu da OPEP. Então isso já muda a forma como essas nações elas trabalham com a venda de petróleo e isso vai fazer o preço do petróleo cair ainda mais. Os resultados disso, mais uma semana, 15 dias é que a gente vai saber, mas economicamente isso é uma boa notícia para o Sudeste Asiático inteiro, porque são os maiores consumidores desse petróleo que sai do Emirados Árabes. Então, na real, isso é bom para a China, isso é bom para Taiwan, isso é bom para o Japão. Talvez não seja tão interessante para os Estados Unidos, né, no sentido daquilo que eles querem controlar. E é aí onde a gente entende essa força do Sol em Ares sendo ameaçada. E quando uma extrema potência é ameaçada, a retaliação ela pode ser muito poderosa. E é aí onde a gente fica meio pensativo, porque o Sol acabou de entrar em Barane. E Barane é regida por Jamaraj. Quem é Jamaraj? Jamaraj é o irmão de Shani. Os dois são filhos de Súria, o Sol. Então, o Sol está transitando pela Nakshatra, que tem energia controlada pelo filho dele. E o filho que ele gosta, porque ele não gosta tanto de Shani, mas ele gosta muito de Yama. E Yama é o primeiro a morrer dentro dessa história purânica. E ele é ressuscitado pelos Devas, e por causa disso ele ganha a posição de cuidar de todos os que morrem. Então, Yamaraj é o Senhor da Morte. É um lugar meio perigoso para o Sol ficar exaltado. Então, a gente não está tendo, né, nenhuma grande ameaça agora de que nada muito drástico vai acontecer, mas Yamaraj ele traz de alguma maneira também a justiça, porque ele dá a justiça após a morte. Se por um lado Saturno traz a justiça para a gente ao longo da vida, Shani, Saturno, ao longo da vida da gente, ele dá oportunidades para a gente pagar a dívida antes da morte. Porque quando chega o momento da morte, quem vai cobrar a dívida é Yamaraj. E de acordo com o saldo, ele encaminha a gente para a próxima vida. Então é bem interessante a gente pensar que Shani é mais benéfico e misericordioso do que o irmão dele, Jama. E Jamaraj é mais querido pelo Sol do que Shani. Então a gente tem que entender isso, né? Muitas vezes a gente olha para um Graha como um maléfico,
mas na real ele está tentando ajudar a gente a evoluir e ajudar a gente a diminuir a nossa dívida. Saturno, deixa eu ver se ele entrou. Pronto, ele está quase saindo. Mas ele vai voltar, né? Tem isso também. Então, assim, Saturno está no Pada 4 de Uttara Bhadrapada. E Uttara Bhadrapada é a guardiã das riquezas, é a guardiã dos tesouros, que é a Hribudyam, a serpente das profundezas. É muito possível que através do nosso esforço sincero, em relação ao nosso desapego e à nossa evolução, que a gente receba algum fruto disso, ainda vindo desse movimento direto de Saturno, que está atravessando o último pada de Uttarabhadra. E no Navamsha, esse último pada de Saturno, ele é o signo de Escorpião. Então, de alguma maneira, esse lugar profundo é um lugar profundo emocional. É um lugar profundo do resultado da forma como a gente se relaciona. E tanto se relaciona intimamente, como se relaciona dentro dos grupos. E a forma como a gente busca também esse conhecimento profundo dentro da gente. E que pode vir por caminhos ocultos, pode vir por caminhos misteriosos. E esses caminhos ocultos e misteriosos falam sobre transformações do que é consciente e do inconsciente também. Então, esse último pada de Uttarabhadra, ele é muito especial porque justamente conecta peixes com escorpião. É o único pada, e aí o único pada dentro, é o único pada dentro de peixes que se conecta no Navamsha com escorpião. Então, é o pada mais profundo de peixes. O pada mais profundo de peixes é o pada 4 de Uttarabhadra, e é agora onde Saturno está transitando. É um lugar muito interessante da gente procurar por caminhos de austeridade e purificação no modo da bondade. Então, qual é o tipo de austeridade e purificação que a gente pode fazer que vai desenvolver doçura no coração da gente? Então, não é qualquer tipo de sacrifício, né? É um sacrifício que traga doçura, um sacrifício que traga bondade pra gente. Alguém mandou mensagem aqui, deixa eu ver. Ó, a Rafaela falou que a Lua e Saturno dela estão nesse pada. Então, assim, naturalmente, se é no mapa natal que tu tem isso, ou é Saturno que está no trânsito, eu acho, por cima, eu não sei. Tu tem a Lua aí. Eu tenho a Lua em Uttarabhadra, mas é antes, é no segundo pada. Pronto. Os dois no mapa natal. Beleza. Então, isso já traz características para você naturais dessa busca pela profundidade, dessa busca por mergulhar dentro do seu desconhecido. Principalmente por ser a lua, porque a lua fala sobre os sentimentos, os desejos, as emoções, e vai falar sobre transformações emocionais muito, muito drásticas. E isso também é um indicador de que você nasceu numa radasha de Saturno e que a sua infância também não foi fácil, não foi um período muito, muito leve para você de forma alguma. Quando a pessoa, né, nasce com a Lua numa nakshatra regida por Saturno, então a gente tem Pushya, Anurada e Uttara Bhadrapada. Essas três nakshatras, se a pessoa nasceu com a lua nela, você pode fez um mapa de uma criancinha só para prestar atenção. Você vai fazer o mapa da criança, se ela tiver a lua em uma dessas três nakshatras, você vai ver o crescimento dela muito rápido. E ela vai ser muito séria.
ela não vai ser uma criança muito expressiva no sentido de felicidade, ela não vai ser muito. Não vai ter muitas amizades também, vai ser meio isolada, né? Vai passar por muitos desafios, vai viver algumas mágoas e algumas tristezas ao longo da infância. Então, tem essa coisa, né, que a Rafaela colocou aqui. E o tanto que a criança vai ouvir que é prodígio, algo assim, não está escrito. Então, por um lado, a gente poderia entender isso como uma tendência para a questão de superdotação, TDAH, autismo, que tem fundamento. Mas a questão principal dessa relação da Lua com Saturno no Dasha, no primeiro Dasha da vida, é que a necessidade de amadurecimento é muito grande. Então, parece que é um tipo de superdotação, parece que é um tipo de prodígio, mas na realidade é uma necessidade de se desenvolver rápido demais para se proteger do meio ambiente. Pode ter relação, né? Pode ter como autodefesa, exatamente. Pode ter alguma relação se tiver, vamos supor, um Mercúrio nessa posição, nessa conjunção, por exemplo, um Mercúrio debilitado em peixes, ou um Mercúrio na casa 12, um Sol na casa 12, ou tudo isso na casa 8 também. Isso poderia indicar, regente do ascendente, inclusive, poderia trazer alguns indicadores mesmo de problemas mais sérios, nesse sentido de algum espectro que precisa de apoio. Então, vamos lá. A Lua, então, é maléfica para o mapa. A gente vai ter o conceito geral de grahas maléficos e benéficos de acordo com o ascendente. Então, a gente tem a tabela dos grahas benéficos e maléficos. Isso é uma coisa. E aí a gente tem uma outra tabela de benéficos e maléficos de acordo com o ascendente. Isso é uma outra coisa. E uma outra coisa é a gente entender que sendo benéfico ou sendo maléfico, a gente vai trabalhar eles para darem resultados benéficos, para dar bons resultados. Aí vai ter um livro que fala que se a lua tiver no Paksha Shukla brilhante, ela é benéfica. Se ela tiver no Shukla escuro Krishna, ela é maléfica. Eu não sigo essa regra. Eu não sigo, eu vou olhar a lua de acordo com a dignidade dela, por exemplo. Então, vamos supor, e aí isso já é dentro da regra ainda, né? Se o ascendente da pessoa for Capricórnio, Aquário, e aí entra um contraditório já. Você pensa, Vênus e a Lua são inimigos. Mas, se o ascendente é touro, é o signo da máxima exaltação da Lua. Da mesma forma, Vênus e Júpiter são inimigos, mas Peixes é o signo da máxima exaltação de Vênus. Então, essa ideia de benéfico e maléfico, dignidade e sem dignidade é relativo. É uma matemática que tem exceções muito doidas. Então, a gente tem que olhar para o que a Lua está entregando para a gente pensar se ela é benéfica ou é maléfica. Porque eu já vi Lua em peixes, no ascendente, e a pessoa ter uma relação com a mãe extremamente ruim. Extremamente ruim, de tipo de ter sido abandonada pela mãe para ser criada pela vó e uma tia. E ter visto a mãe pouquíssimas vezes na vida e a pessoa ter ainda tipo uma questão emocional muito forte. Aí o cara olha, caraca, mas não devia ser bom. A lua não está exaltada.
Numa casa Kendra ainda, no ascendente. Pois é, mas está dando mau resultado. E uma das coisas é o quê? A lua em Puxa, que é esse caso. Então a lua está exaltada? Tá, mas está numa nakshatra que é regida por Saturno. Então esse período da primeira infância da pessoa foi extremamente triste, foi extremamente ruim. E aí isso formou esse ambiente emocional para ela muito difícil. Então, a vida dela inteira é o trabalho dela voltado para esse autoconhecimento, para ela parar de sofrer. E é aí onde a gente entende a presença da lua na vida inteira. Então, a lua realmente está muito exaltada. Mas o que causou essa exaltação na vida da pessoa foi o resultado de um trauma. Então ela se torna uma pessoa muito evoluída, não por uma coisa boa, mas por uma coisa ruim. E aí a gente pensa, pô, o trauma, mas o trauma deu bom resultado. Então esse trauma necessariamente precisa ser ressignificado. Ela precisa, aí já é um outro ponto, né? Entender e manifestar esse lugar do perdão, esse lugar de entender o lugar da consciência, né? Onde estava o estado de consciência daquela pessoa que teve ela como filha e se relacionou com o filho daquela maneira. Então tem muita relatividade para ser colocada aí, né? E para ser aprofundada e ser desconstruída para poder ser ressignificada com sinceridade, com verdade. Fala aí, Neide. Isso que você falou da lua em Puxa é muito verdade, né? Que eu tenho a lua em Puxa e eu tenho essa dificuldade com a minha mãe, né? A minha mãe nunca me deu amor, nem pra mim, nem pros meus irmãos. A minha mãe tem transtorno de personalidade narcisista, né? E eu tenho uma lua muito boa, mas em relação à mãe, ela não é boa. Mas essa lua me deu força pra eu fazer as coisas sozinha, sabe? Porque eu não tive pai e não tive mãe, né? Meu pai me abandonou ainda quando eu era bebê. E a minha mãe foi uma mãe muito cruel, muito agressiva comigo e com meus irmãos. Mas eu acredito que essa lua me fez uma pessoa ser mais madura muito rápido, né? Do tempo. Eu tenho uma mente muito boa. Mesmo estando afastada da minha mãe assim, essa lua me dá força para lidar com essas ocasiões, mesmo que minha infância foi muito ruim, mas agora eu consigo lidar com as coisas. Acredito, né, que essa lua e até mesmo meu Saturno me ajudou a superar essas montes de coisas que aconteceu comigo na minha infância. E a minha lua também tá com Vênus, e a Vênus tá no Nakshatra Ashlesh. Não sei, né, se ajuda muito a minha lua também. E é isso. Então, eu fico, por um lado, né, eu fico feliz porque aquilo que a gente está estudando é uma verdade que se manifesta. Então eu não lembrava do teu mapa. E outro dia apareceu um mapa que era exatamente a mesma coisa. Então, desculpa se eu falei alguma coisa que te ofendeu, Imagina, que te imagina, não ofendeu, não. mas é exatamente isso, né? São pessoas que evoluem emocionalmente muito rápido e se desenvolvem muito bem. E no teu caso especificamente, é, Vênus tem uma coisa interessante com os signos de água, né? Apesar de não ter um bom relacionamento com o Escorpião e com o Câncer, quando Vênus está no signo de água, ele traz uma relação com a pessoa se tornar muito amorosa, cuidadora, né? Cuidadosa e cuidadora dos outros. Então, ela é muito acolhedora.
Em Ashleixa, a gente já falou algumas vezes, né, sobre a Ashleixa e a força que a Ashleixa carrega em vários sentidos, né, de um desejo muito grande de se desenvolver e de crescer e de lutar materialmente pela sua sobrevivência e pela sua proteção. E Vênus em Ashleixa traz para a pessoa uma capacidade muito positiva de se relacionar com carinho, né? De se relacionar com afeto, com cuidado. É uma pessoa que vai ser vista pelas outras como alguém que tem uma atenção redobrada pela energia do ambiente. Isso pode ser positivo, isso pode ser negativo também. A gente tem que lembrar que, da mesma forma, essa sensibilidade a respeito da energia do ambiente pode ser colocada como uma energia de imposição, né? Então, é uma pessoa também que consegue colocar todas as outras pessoas desconfortavelmente. Então, não é o caso da Neide, mas é uma pessoa que pode usar a palavra para fazer comentários extremamente desconfortáveis. Ó, a Bhuvana Sundari mandou um texto aqui grande. Então, eu vou ver já já o teu texto aqui, Bhuvana Sundari. Alguém tem algum comentário a fazer? Ou fazer alguma pergunta sobre as efemérides, por exemplo? Ah, porque tem uma coisa interessante aqui de efeméride ainda para eu falar, mas eu quero ler aqui o que a Bhuvana Sundari falou. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Nada? Ninguém tem nada para dizer, não? Então, beleza. Mas aí, Bhuvana Sundari, me escreve depois no WhatsApp, porque eu vou precisar gerar o mapa de algumas pessoas para poder entender o que está acontecendo aqui. Não, não é uma análise tão rápida para a gente fazer agora online. Então, lembra de me chamar no WhatsApp e a gente fala sobre isso. Uma coisa, né, que eu posso falar sobre a pergunta da Alexandra aqui é o seguinte: questões financeiras. Desde que Vênus entrou em Touro, a questão financeira ela pode ter se manifestado de uma maneira mais intensa na vida de algumas pessoas. De algumas pessoas de uma maneira muito positiva, de outras de uma maneira negativa. O que é que eu quero dizer com isso? Pelo Kala Purusha, Touro é a casa 2. Vênus entra na casa 2. A ideia é um ganho financeiro. Beleza. Mas a gente entende que todo mundo trabalha em conjunto, ninguém dá resultado sozinho. Então, Saturno de peixes, que ele está em peixes, ele está olhando para Touro. E para que Vênus entregue alguma coisa, Saturno precisa ver se a pessoa merece aquilo. Então, para algumas pessoas, dívidas podem estar pesadas. E mesmo com algum ganho de uma origem indeterminada ou um ganho inesperado, ele pode estar comprometido com dívidas. E aí a pergunta é: o que fazer? Pague a dívida. Saturno está dando a oportunidade de você ter um ganho inesperado para pagar essa dívida. Então, pague a dívida. Porque se não pagar agora, quando Vênus sair de Touro, os ganhos inesperados eles podem também cessar.
e aí a dívida que você poderia ter pago com essa renda a mais, você não vai ter como quitar. Então, quem puder quitar dívidas e aproveitar a possibilidade de antecipar parcelas para ter descontos, faça isso enquanto Vênus estiver transitando o signo de Touro. Aí só uma notícia engraçada, né? Os caras instalaram em São Paulo um tipo de pedágio que é free flow. Free flow. Aí o cara pensa, pô, mas o que que isso quer dizer free flow? É livre para passar? Por um lado sim, pelo outro não. Não tem cancela, mas a sua placa é fotografada e você vai ter que pagar por aquele pedágio que foi instalado ali. Beleza. Milhares de pessoas foram autuadas. E não sabiam que, como nem, tipo, eu mesmo passei por esse flip-flow umas 20 vezes. Toda vez que eu fui para São Paulo, eu tinha que passar por ele indo e voltando, e eu nunca fui atrás de ver como é que paga esse flip-flow, né? E aí, hoje, de ontem para hoje, eu não sei se foi ontem ou se foi hoje, saiu uma parada do governo federal dizendo que não vai poder ser feita a cobrança do free flow. Ninguém, porque o que é que acontece? As pessoas que não pagaram o free flow foi convertido numa multa e caiu na carteira de motorista da galera. Eu nem fui olhar, tá ligado? Eu nem sei se caiu ou se não caiu para mim. Eu sei que isso foi proibido. Então, assim, se caiu, cancelou e eu acabei me livrando de uma multa que eu não paguei, nem sabia como era que eu ia pagar. Então, isso é para a gente entender justamente como acontecimentos inesperados podem estar envolvidos com perdas ou com ganhos, de acordo com o nosso karma. Por isso que é interessante a gente fazer uma observação constante sobre as escolhas que a gente faz. Porque essas escolhas, principalmente dos nossos desejos, determinam diretamente os resultados que vão vir nas janelas de oportunidades, de méritos e de karmas bons se manifestarem. E aí o que acontece? A gente está muito próximo de um movimento que pode ser muito bom e muito auspicioso, que é a entrada de Júpiter em Câncer. Mas nas últimas semanas eu conversei com algumas pessoas e eu perguntei para elas como foi. E aí é muito um caso como esse que a Bhuvana Sundari trouxe também, né? Da pessoa estar passando por uma dificuldade muito grande agora, um momento ruim agora. E aí eu pergunto para ela, beleza, como é que foi outubro e novembro do ano passado para você? Aí a pessoa fala, foi horrível, foi péssimo, já estava muito ruim. Eu falo assim, caraca, então nem Júpiter tem como ajudar essa pessoa. Porque nesse período de outubro, novembro do ano passado, Júpiter estava em Câncer. Então deveria ser o momento da pessoa receber algo bom. E esse algo bom vir agora a partir de maio, junho em diante, até o final do ano. E aí eu pensei, né? Mas também a gente tem que entender que, como tudo depende de Saturno para dar bom resultado, para manifestar positivamente, né? Vamos pensar assim. As pessoas que reclamam, as pessoas que se queixam, as pessoas que estão em movimentos de ver que os desejos delas não estão se manifestando e elas estão reclamando da vida, isso bloqueia a manifestação positiva dos resultados de Júpiter. Então, nem Vênus, nem Júpiter conseguem manifestar abundância, prosperidade, felicidade, beleza, conforto material, doçura, conhecimento espiritual, nem evolução espiritual, se Saturno está ruim.
Por quê? Porque você está olhando para a manifestação negativa das coisas. E aí, o que é que Saturno está mostrando para você? E o que é que você está se queixando na sua vida? Exatamente de onde você precisa melhorar. E aí, vamos olhar para outra coisa. Primeira coisa, você olha para onde Saturno está no seu mapa natal. Segunda coisa, você olha para onde está Peixes no seu mapa natal, que é onde Saturno está agora. Você olha para o signo de Touro, que é o olhar que Saturno manda para a terceira casa parte dele. Você olha para o signo de Virgem, que é o Shakti Drishti de Saturno. E você olha para Sagitário, que é a 10ª casa a partir de Saturno. Mas isso não está acontecendo só de agora, não, pô. Isso está acontecendo desde o ano passado. Desde o começo do ano passado, Saturno já está em Peixes. Como a Rafaela, quem já está vivendo o Sadichat, já está passando por isso já faz mais tempo ainda. Então, assim, a gente já viu, a gente já entendeu o que está acontecendo. O que cabe a gente é ser sincero no quanto a gente está se esforçando para fazer alguma coisa diferente, para fazer uma mudança de verdade. E outra, não vou ser legal, não. Se você não fizer a mudança, o universo vai empurrar você na direção de fazer inevitavelmente. Você gostando ou não, você achando bom, você sofrendo, você vai ser empurrado nessa direção. Porque, inevitavelmente, até o segundo semestre do ano que vem, Saturno vai entrar em Áries. E assim, não é todo mundo que está aqui no grupo. E eu nem queria ter essa experiência para poder falar para vocês, mas aqui mesmo no grupo, na história do grupo da gente, a gente viu objetivamente a forma como as austeridades, a sinceridade, o sadhana e a busca pelo conhecimento mais elevado mudaram a vida de pessoas e o quanto isso foi importante nos últimos momentos da vida delas. Então não é brincadeira, galera. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui nesse mundo, não. Qualquer movimento que a gente fizer, né, na direção do que é bom para a gente vai fazer muita diferença. A gente não tem como dizer, ah, não, depois eu faço, tá ligado? Mais para frente, aí eu vou pensar em fazer alguma mudança na minha vida. Então, assim, a gente tem agora como uma grande oportunidade. Então, o ano solar acabou de começar, a gente tem uma grande desculpa. A gente está agora no Nishinra Chaturdasi, e aí eu vou falar sobre o Nishinra Chaturdasi. Eu quero aproveitar esses minutinhos agora para ler. Eu quero ler um pouquinho mais, né, do que o mínimo do livro Atados pelo Afeto. E ainda tinha outra coisa que eu queria falar que estava relacionada ao Navamsha. Isso. Um momento muito favorável e muito interessante que ainda está acontecendo é que nesse lugar onde o Sol está transitando agora, dentro de Áries, exatamente, em Barani, ele vai para Leão no Navamsha. Então, esse é o segundo lugar de exaltação do Sol dentro de Áries. O que é que eu quero dizer com isso? Dentro de Áries tem 9 padas. 9 padas. Durante os 3 primeiros dias do ingresso do Sol dentro de Áries, ele está dentro do primeiro pada de Ashwini.
que manda ele para Ares no Navamsha. Então, o Gandanta de Ares é Vargotama, ele se repete no Navamsha. Então, esse é um dia de uma explosão gigantesca de energia para o Sol, porque ele está vindo de um signo de água, que é peixes, saindo de um Gandanta de água, que também é Vargotama. Então, os dois únicos Gandanta Vargotama são o Gandanta de Peixes em Revati e o Gandanta de Ares em Ashwini. Esses dois Gandantas são Vargotama. Por quê? Porque manda para o mesmo signo no Navamsha. Então, o Sol sai de um Gandanta extremamente poderoso em Peixes e entra num Gandanta extremamente poderoso em Ares. Putz, é lindo. Para o Sol, é o Big Bang acontecendo, é a possibilidade do universo inteiro se manifestar. É uma potência avassaladora que muitas vezes pode não ter controle, que pode ser desorientada, né? Pode ser muito explosiva de alguma maneira. Só que nesse pada, que é o primeiro pada de Bharani, o Sol ele vai para Leão no Navamsha, que é o signo que ele mesmo rege no Navamsha. É uma exaltação para o Sol também, só que é uma exaltação dentro do ponto de maior energia do signo de Áries, 15 graus. É o ápice do signo de Áries. E esse ápice do signo de Áries é uma dupla exaltação para o Sol. Então é um momento muito bom da gente olhar para a gente mesmo e olhar para qual é a iniciativa que a gente tem em relação à nossa existência. O que que a gente está buscando na vida da gente? Então, pô, eu fico muito feliz assim também, né? Lembrar do, do workshop e lembrar de Uberlândia, porque foi um momento muito incrível de estar com pessoas que são buscadoras espirituais. Então, todo mundo que eu encontrei de uma maneira direta está buscando pela evolução da consciência, está buscando pelo autoaperfeiçoamento e de uma maneira direta ou indireta está transferindo isso para as pessoas que encontra ao longo da vida. Então, eu sinto que tanto a astrologia védica, quanto o yoga, quanto o ayurveda, quanto a filosofia védica, tudo isso está promovendo possibilidades de autoaperfeiçoamento, e isso traz uma necessidade individual também para a gente estar procurando cada vez mais aprender, se desenvolver e ensinar através do exemplo. E tudo isso vai ficar mais favorável com a exaltação de Júpiter em Peixes. Logo mais, em Peixes não, em Câncer, logo mais. É que eu estava olhando, é isso. E tem um pada também de Gêmeos que manda para a exaltação de Júpiter no Navamsha. Mas a gente vê isso quando ele entrar lá. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza. É legal que vocês sempre façam, vamos colocar assim, pelo menos uma vez por mês, né? Se vocês puderem parar um pouquinho e colocar as efemérides
em cima do mapa natal de vocês. Toda vez eu falo isso, né? E aí eu não faço, mas eu vou fazer, eu vou começar a fazer, eu vou falar para a Lalita me cobrar. E eu vou fazer, eu vou desenhar no quadrinho da cozinha, eu vou desenhar o mapa no quadrinho da cozinha e eu vou colocar as efemérides lá toda vez que o Sol mudar de signo. Então, todo mês a gente faz um encontro de efeméride e aí, de acordo com a posição do Sol, aí eu jogo as efemérides dentro do mapa. Pronto, a Rafaela falou que ela faz sempre que tem alguma coisa relevante acontecendo. E a Arama falou que ela estava no Ashram em outubro, novembro. Então, isso já é um bom indicador de méritos para Júpiter. Tem uma pergunta aqui, ó. Sobre o relacionamento com a mãe nos nakshatras regidos por Saturno, vai depender de como Saturno está no mapa natal também? Putz, vai depender. Mas aí, sabe o que é que muda? O que muda é a forma como a pessoa percebe a mãe. Não é nem tanto como a mãe age, é a forma como a pessoa percebe a mãe. Então, quando Saturno ele está mais benéfico, né? Quando Saturno está mais exaltado nessa configuração, aí a pessoa vê a mãe como muito justa, como muito séria, rígida, uma mãe que cobrava muito, uma mãe que estava ali sempre presente, mas que estava colocando regras e regulações que no final foram muito boas para a vida da pessoa e tudo mais. Mas aí você pergunta, mas e o afeto? E a ternura? E o acolhimento, né? E esse lugar de tipo de nutrir o amor no seu coração. Ah, não, a minha mãe não tinha tempo para isso não, porque ela trabalhava muito. Ela era muito dedicada à vida profissional dela. E aí ela, tipo, quase não ficava em casa, a gente quase não via a mãe da gente, porque ela se dedicou demais a dar tudo o que a gente precisava. Então a gente teve tudo do bom e do melhor, porque a mãe se sacrificou o máximo que ela pôde para fazer isso. Então, nessa configuração de uma lua em nakshatras regidas por Saturno, com Saturno bem posicionado, ou tem outra, ou uma conjunção da Lua com Saturno, ou Saturno está olhando de alguma maneira para a Lua. Então tem várias possibilidades. Eu acho que 4, 5, 6 possibilidades, pelo menos, aí, desse efeito da relação da Lua com Saturno manifestarem uma relação difícil do indivíduo com a mãe. Pode ter exceção? Pode ter exceção, mas é como eu estou falando. Você vai ver que a pessoa tem uma boa relação com a mãe, apesar das características saturninas presentes nessa relação. Pronto, ó, aí a Rafaela já falou aqui. Respondido porque no meu caso minha mãe é uma mãe sem igual, mesmo com a Lua junto em Saturno. Minha avó era assim, minha mãe tentou fazer diferente, então ela é muito presente afetivamente. Então já tem uma relação aí também geracional, né? E para quem tem o ascendente em touro, como é o caso da Rafaela, Saturno é o Yoga Karaka. Então, o Yoga Karaka tem uma tendência de dar bom resultado. E esse bom resultado tanto pode estar relacionado com a vida profissional da pessoa, quanto com a vida espiritual da pessoa, quanto com a ética
e os valores da pessoa, mas podem trazer uma mãe um pouco rígida. Ou aí tem um caso específico da Rafaela, que a mãe sabia disso, né? Dessa coisa que já vinha da própria mãe, e ela se tornou uma pessoa extremamente afetuosa como uma compensação do karma que ela viveu. Então, isso já é uma ressignificação de um karma geracional que demonstra um mérito espiritual e um estado de consciência já elevado. Fala aí, Neide. Gaura, o que esperar de Saturno, essa conjunção, né? De Saturno, Marte e Mercúrio em peixe? Mercúrio tá debilitado, né? Então, eu falei, tu tá falando o que tá acontecendo agora no céu, né? É. Então, eu falei um pouco sobre esse Mercúrio, justamente por quê? Porque ele tá Nitya Bangaraja Yoga. Ele tá Nitya Banga. Júpiter tá anulando a debilidade dele através do Parivartana. A questão de Mercúrio aqui é que ele tá no Gandanta Vargotama, da debilidade dele. Então isso é muito maluco, porque pode ser que algumas pessoas estejam sendo afetadas por sonhos muito vívidos, por pensamentos muito agitados, por questões de problemas de pele, inclusive, alergias podem estar acontecendo também. Eita, 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 peraí. Apareceu alguma coisa aqui porque ele pisou no teclado todinho aqui. Não, né? Não. Então, assim, o que pode estar acontecendo também, né? Questões relacionadas com perdas, dívidas, essa questão econômica. Pode estar tendo também algum tipo de reação psicossomática por estresse, que pode estar se manifestando à noite como problemas de sono mesmo, calores noturnos por causa desse Marte aí, questões com desapego, né? A necessidade de desapegar de certas situações, de certas mágoas. O Tá, meu gatinho ficou doente, né? Ele tá com anemia grave. E aí eu tô levando ele praticamente todo dia no veterinário pra medicação, para o tratamento que ele tá fazendo, né? Até o hemograma dele voltar a ser mais saudável. Só que eu não sei como afetou a minha casa 6, porque não sei qual que é o planeta que tá afetando isso. Shakti de peixes, os três. De peixes, o Shakti Drishti vai para a Virgem. Virgem é a casa 6 do Kala Purusha. Então, pode estar afetando pelo Kala Purusha. Então, isso pode também, né, afetar os animais domésticos, isso pode afetar a rotina, isso pode afetar questões estomacais, pode afetar disputas ou conflitos com Isso aqui é prestador. Marte, né? Sangue é Oi? Marte ou a Lua, não é? No Do caso, o que? sangue dele é o problema anemia grave. É Marte ou é a Lua, não é? É Marte. Anemia é Marte. Anemia é diretamente Marte. Então, é justamente esse resultado do Shakti Drishti de Marte sobre a casa, sobre Virgem, né? Se você for olhar pelo Kala Purusha. Você pode olhar também pelo teu mapa natal, a quarta casa, a sétima e a oitava de Marte se coincide com a casa 6 do teu mapa, Deixa ou eu ver. pode ser, inclusive, um driste de Saturno. Então, pode ser um driste para Touro, para Virgem ou para Sagitário também.
porque a conjunção de Saturno com Marte pode estar levando o Yama Yoga. E esse Yama Yoga é um yoga que pode trazer complicações de saúde fortes, assim, difíceis. Fala. Oi? Não, é só isso mesmo. Ah, é isso? Beleza, eu queria ver aqui. Alguém mais levantou a mão, não? Beleza, é isso. É, Marte e Mercúrio estão em Revati e Saturno está em Uttarabhadra. Mas tudo isso dá resultado em Virgem também, né? Pelo Shakti Drishti. E exatamente hoje a Lua está transitando Virgem, recebendo esse Shakti Drishti. Então, legal para todo mundo também ter cuidado com as suas emoções, ter um pouco de compaixão, sabe, consigo mesmo, para não se criticar tanto, não se culpar tanto, não se responsabilizar tanto também, né? Entender que existe uma força maior que está controlando todas as coisas e que a gente está fazendo o que a gente pode. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Beleza. Então, assim, ó, eu vou ler aqui o Atados pelo Afeto, que é um livro bem pequenininho, bem fininho, que foi feito a partir de conversas de Gurudeva contando a própria história. E tem uma parte aqui que é bem importante, que justifica uma outra parte. Então, eu vou começar a ler e eu quero chegar no momento em que Gurudeva ele vai para o templo e qual é a primeira impressão que ele tem no templo. Talvez dê uns 10, 15 minutos de leitura. Se alguém precisar ir embora, então eu já me despeço e agradeço pela presença de vocês. E depois da leitura, se alguém quiser também fazer comentários, o espaço fica aberto. É o seguinte. Gurudeva é o primeiro capítulo, é o comecinho. Ele fala: Nasci na aldeia de Bamampara, conhecida antigamente como Brahmampara, e a qual vocês visitaram recentemente. Ele está falando com os discípulos, né? Estudei na escola do vilarejo e mais tarde fui à escola em Putsuri. Naquela época, meu pai vendeu a propriedade de Bamampara e comprou uma casa nova em Irangpur. Então, nos mudamos deste distrito para lá. Meu tio materno e sua família moravam em Irangpur. Eles eram muito ricos e convidaram meus pais a se estabelecerem por lá. Era uma época em que a tensão política crescia até produzir a divisão inevitável entre a Índia e o Paquistão, o que acabou por ocorrer em 1947. Quando meu pai morreu em Rangpur, minha família e eu retornamos à minha Bamampara nativa. Fiquei com a responsabilidade de sustentar a família. Eu precisava receber algum treinamento em algum tipo de profissão. Portanto, fui receber treinamento em um pequeno hospital beneficente que combinava dispensário e enfermaria. Não sei se ainda existe. Havia somente um médico e uma enfermeira que davam atendimento
e eu. Naquela época, a lei não escrita era de que, se você fosse treinado por um médico durante 5 a 10 anos, você era aceito como médico com todo o direito de exercer a profissão. Por isso, eu ia diariamente a 2 dispensários distantes 2 quilômetros entre si. Em cada um deles, eu abria o dispensário. Logo, chegava alguém que fazia a limpeza e preparava o local para mais um dia de trabalho. Depois que o médico chegava e começava a atender os pacientes, eu aproveitava a oportunidade para ir jogar futebol. Essa era a minha rotina diária. Depois disso, às vezes, eu retornava ao hospital e outras vezes voltava para a aldeia de Nandagat, onde ficava na casa de um poderoso Zamindar. Ele era um grande latifundiário e, consequentemente, muito rico. Ele e sua família gostavam de mim. Tenho sorte de que, por toda parte, as pessoas gostavam de mim. Nandagat fica a 12 quilômetros de Navaduip e a cerca de 15 quilômetros de Bamampara. À noite, depois de jogar bola, eu relaxava com meus amigos e jantávamos, o que quase sempre incluía chana, ricota frita, e saque, que é uma mistura de espinafre, uma pasta de espinafre. Então, retornávamos à mansão daquele Zamindar para ler. Naqueles dias, eu lia romances e muitas vezes à noite acabava dormindo na biblioteca. Certo dia, chegou um grupo de 4 ou 5 sadhus do Sri Chaitanya Saraswati Mata. Eu os vi pela primeira vez às 7:30 da noite. Eles cantavam kirtans e depois davam uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam. Eu me sentia atraído a eles. Um dos sadhus parecia ser especialmente exaltado. Ele tinha traços corpóreos muito santos. Quando o vi dando uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam, ele me lembrou Srinivasacharya, palestrando na Assembleia do Rei Bihambi. Eu já tinha lido muita literatura Vaishnava e estava familiarizado com a história do Rei Bihambi. Antes de se tornar um discípulo de Srinivasacharya, ele fora o chefe dos bandidos, os dacoites. Vocês ouviram a respeito desses eventos? Gurudeva pergunta para a galera, né? Mas ninguém responde, então ninguém sabia. De qualquer modo, ao apresentar o seu discurso, aquele sadhu exaltado parecia-se muito a Srinivasacharya. Muitas pessoas vieram ouvir a sua palestra, talvez uma centena de pessoas. Entre os presentes, encontravam-se 3 ou 4 zamindars, meus conhecidos, todos eles dacoites. Então, zamindar aqui são pessoas ricas, mas Gurudeva falou que todos bandidos. Mesmo que fossem dacoites, eu os considerava como se fossem meus avós. Eu constantemente fazia troça deles e os provocava, e algumas vezes até mesmo os castigava muito, e eles gostavam de mim por isso. De certo modo, eles gostavam que eu os castigasse. Ao ouvir a palestra revolucionária, belamente apresentada por esse brahmachari, eu fiquei muito impressionado. Não era igual às palestras costumeiras apresentadas pelos Goswamis errantes, e depois de ouvi-la, me sentia muito atraído. Assim, no dia seguinte, retornei. Desde pequeno, eu tocava o tambor mridanga e era muito bom cantor, pois tinha algum talento. Quando cheguei,
Eles cantavam Vandeguro Shri Charanaravinda. Pedi que me deixassem participar tocando mridanga. Eles ficaram surpresos com meu pedido, pois eu era apenas um menino aldeão. Eles me deram a mridanga e quando eu toquei, ficaram impressionados comigo. É que naquela época eu era um cantor profissional, mas essa é outra história. E isso Gurudeva estava com os 16 para 17 anos, hein? Meu pai era muito famoso como cantor profissional de canções Vaishnavas, Kirtans, naquele distrito e em outros. Aprendi dele muitas canções. Ele morreu quando eu tinha 14 anos. Poucos sabiam que meu pai, por ser um cantor profissional que liderava um grande grupo de Sankirtan, tinha de ser pago para manter o grupo. Ele cobrava de 200 a 250 rúpias, o que era muito dinheiro naquela época. Certo dia, encontrei meu tio sentado na varanda chorando. Ele era muito forte fisicamente, um lutador do tipo de arte marcial que faz o uso de um bastão. Na verdade, ele era um famoso lutador de bastão e era muito inusitado vê-lo naquele estado. Ao vê-lo desse modo, perguntei por que chorava. Ele me respondeu que meu pai havia sido convidado para cantar numa apresentação particular, mas quem fizera o convite não sabia que ele já havia partido desse mundo. Isso comoveu o coração do meu tio e provocou a sua tristeza. Meu tio disse que a pessoa voltaria para conversar sobre o evento, mas que ele não conhecia ninguém que pudesse cantar no lugar do meu pai. Eu disse que havia uma solução e que ele podia aceitar o convite. Ele pareceu surpreso e me perguntou: Mas quem cantará as canções? E eu respondi: Eu posso cantá-las. Meu tio nunca me ouvira cantar e quis saber como eu aprender essas canções, já que na época eu era muito jovem para ouvir canções a respeito dos passatempos de Madhurya Rasa, passatempos de Shri Shri Radha e Krishna. Meu pai não me permitia cantar esses kirtans, pois ele pensava que por ser muito jovem eu era desqualificado para isso. Eu sequer tinha permissão de ouvir canções de um nível tão elevado. Contudo, eu me sentia muito atraído a elas. Portanto, sempre que meu pai cantava, eu seguia e me escondia no arrozal próximo, de onde era capaz de ouvi-lo cantar as canções. Às vezes, ele precisava de um mês inteiro para cumprir com todos os convites que recebia num único vilarejo. Eu estava muito apegado às canções sobre Radha e Krishna. Na época, minha memória era muito pura e eu era capaz de memorizar cada canção que ele cantava. Também, meu pai dava aulas diárias a alguns estudantes, enquanto eu pretendia estar lendo a uma certa distância. Mas, ao invés de ler, eu ouvia o que o meu pai ensinava. Desse modo, tornei-me qualificado. Expliquei isso ao meu tio. Ele estava muito surpreso e me levou à sua casa para que eu cantasse uma canção pesada. Eu a cantei do começo ao fim e ele chorou mais uma vez e me abraçou. Ele sabia agora que poderia aceitar o convite e dizer que, sim, meu irmão não está mais neste mundo, mas o filho dele satisfará o compromisso. O compromisso ficava num vilarejo muito distante, cerca de uns 30 quilômetros.
Foi assim que teve lugar meu primeiro compromisso como cantor profissional. Depois disso, viajei a muitas aldeias e cantei muitas canções. Desse modo, fui capaz de ganhar mais experiência e conhecimento. Depois de ter visto e ouvido os sados cantando, eu me senti naturalmente atraído e me juntei a eles. Eles estavam muito satisfeitos comigo. Eles falaram um pouco de Harikata, os tópicos a respeito do Senhor Supremo Hari, e me perguntaram por que eu ia jogar futebol. Ao invés disso, venha conosco e conversaremos com você. Até esse momento, eu nunca tinha me misturado a assados, mas senti a força de seu afeto e fiquei muito apegado a eles. Assim, parei de jogar futebol e comecei a andar com esses devotos. Esse foi o começo de minha associação com os sados. Eles começaram a me ensinar que este corpo não é nada, que a mente não é nada, que esse mundo não é nada, que seu pai não é nada, que sua mãe não é nada, que tudo é nada, que somente Krishna é a realidade e tudo o mais é material e temporário. Um dia você morrerá e deve estar preparado para este momento. Quando se nasce, a morte tende a acontecer. Depois da morte, o que você fará? Você não sabe quando a morte virá, nem para onde você irá. Na próxima vida, seu pai e sua mãe podem ser um cachorro e uma cadela. Você não sabe quem se tornará seu próximo pai e sua próxima mãe. Eles ficaram pregando desse jeito. Por ser um menino, eu era muito simples de coração e acreditei em tudo que os sados me disseram. Eles exerceram tamanha influência sobre mim. Eu perguntei, brincando, se eles me levariam com eles. E eles disseram: sim, levaríamos você conosco. Mas, e você? Você viria conosco? E eu respondi que sim. Depois de ter prometido ao Sado que, sim, eu irei com vocês, tentei evitar que eles me levassem. Mas eles estavam ansiosos para me levar com eles. Eles imediatamente aceitaram o que eu tinha dito. Depois de meu repentino sim, e de ter concordado em ir com eles, fiquei muito perturbado. Eu nunca tinha mentido em minha vida. Às vezes, penso que minha única boa qualidade era que eu nunca mentia. Qualquer promessa que eu fizesse, tinha que mantê-la. E eu tinha feito uma promessa diante dos sados. Pertencendo a uma família Vaishnava e tendo lido muitos livros Vaishnavas, eu estava muito consciente da história de Nityananda Prabhu. Seu pai, devido ao poder de uma promessa, tinha dado seu filho a Madhavendra Puri. Eu conhecia essa história, mas, mesmo assim, tentei encontrar um meio de evitar ter de cumprir a promessa que fizera aos sados. Considerei que me sentiria aliviado se os sados me dissessem que não era necessário ir com eles. Mas eles não disseram que, não é preciso vir conosco. Pelo contrário, eles estavam sempre fazendo uma lavagem cerebral em mim. Todo dia eu me aproximava dos sados e eles faziam mais lavagem cerebral em mim. Eu retornava ao dispensário e depois ao hospital e então chorava. Pensava, oh, como é que abandonarei tudo aqui? Mas prometi aos sados que iria com eles. Como posso evitá-lo? Considerei o assunto de várias maneiras, mas ao chegar perto dos sados, eu recebia mais força no sentido contrário e pensava, sim, tenho de ir. Mas, cada vez que retornava ao hospital,
tentava imaginar um meio de dar um jeito nessa dificuldade. Eu tinha muitos compromissos. De qualquer modo, finalmente me decidi por um plano que me daria ao menos uma oportunidade de evitar ter de ir embora com os Sados. Eu pensei que, se modificasse a minha promessa e dissesse a eles que, sim, irei com vocês se me levarem hoje mesmo, mas não em outro dia. Então, eles não seriam capazes de me levar, porque no dia seguinte estariam realizando um grande festival na aldeia. Desse modo, eu seria liberto de qualquer compromisso. Eu esperava que sua resposta fosse: levaremos você amanhã. Então eu diria: não, amanhã eu não posso ir. Tem que ser hoje. Esse era meu plano. Eu era muito simples assim e me aproximei dos Sados com minha declaração. Quando disse a eles que só poderia ir se fosse hoje mesmo, sua resposta foi bastante inesperada para mim. Eles ficaram muito felizes com minhas palavras e disseram: muito bom, hoje à noite mesmo levaremos você. Então, naquela noite, eles me roubaram. Eram 2 horas da madrugada e a jornada começou tendo de atravessar o rio em Nandagat, o rio Ganges, né? Naquela hora da noite, não havia barco algum para nos fazer atravessar o rio. Assim, guiado pelo sado Jayadwaita Brahmachari, tive de atravessar o rio a nado junto com ele. Ele era discípulo de Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e morava com o Srila Guru Maharaj. Srila Guru Maharaj o enviara junto com outros sadhus para pregarem em Nandagat. Depois de algumas horas de caminhada, chegamos aos arredores da cidade de Navadvip e paramos. Perguntei ao sadhu Jayadwaita Prabhu: onde fica seu ashram? Ele apontou para uma construção muito simples. Naquela época, aqui no Mat, existia apenas uma pequena construção de 3 cômodos. Eu fiquei um pouquinho desapontado. Durante a minha infância, tinha lido no Mahabharata e no Ramayana as descrições dos ashrams de Vashishta e Vishvamitra e de muitos outros. Conhecia essas descrições, mas este ashram não se assemelhava àqueles. Havia apenas uma construção e eu estava um pouco desapontado. O Brahmachari explicou: é uma construção pequena, mas dentro dela mora um sado muito, mas muito grande. Ao ver a construção, eu não fiquei muito feliz em meu coração, mas já tinha largado a minha aldeia e não podia mais voltar atrás. Eu me havia comprometido, então tinha de ficar. Naquele momento, Srila Guru Maharaj caminhava na varanda, cantando em suas contas, cantando o Mahamantra Hare Krishna. Então, Jayadwaita Brahmachari Prabhu me mostrou: ele é nosso guru, venha. Subimos até a varanda e Jayadwaita Prabhu ofereceu suas reverências prostradas e me disse que fizesse o mesmo. Nesse momento, Srila Guru Maharaj perguntou: onde você encontrou esse menino? Jayadwaita Prabhu fez uma curta descrição do ocorrido e finalmente disse: foi desse modo que hoje esse menino se juntou ao seu ashram. Srila Guru Maharaj respondeu: ah, ele é um menino muito bom e muito inteligente. Srila Guru Maharaj pensou que, se eu puder prepará-lo, esse menino será uma boa arma para a nossa sociedade. Ele me perguntou: você pode ficar vivendo no ashram?
Eu fiquei surpreso e pensei: por que esse sado me pergunta se eu posso ficar? Vim para ficar, e isso já é definitivo. Então, por que ele me pergunta? Você pode ficar ou não? Na ocasião, eu não tinha ideia, mas respondi: sim, eu posso ficar. Isso aconteceu no dia do aparecimento de Nrsimhadeva, que é um dia de jejum completo, que é o dia de hoje, né? Hoje é Nrsimha Chaturdasi, o dia do aparecimento de Nrsimhadeva. E aí Gurudeva fala, né? Eu nunca jejuara antes, desde que recebera formalmente a iniciação tradicional de Brahmani. Eu seguia o Ekadasi e nunca comia grãos naquele dia, mas jamais tinha jejuado. Ao invés de jejuar, no dias de Ekadasi costumávamos comer aludã, vegetal de batatas, e beber um pouco de preparações feitas com leite. Desse modo, respeitávamos o Ekadasi, comendo preparações muito boas, que tinham um gosto diferente. Mas agora me diziam que é o Nishinha Chaturdasi, você não terá nada para comer. Naquela época, eu não sabia nada sobre o Nishinha Chaturdasi, e tendo caminhado a noite inteira, eu me sentia muito esfomeado. Aproximei-me de Jayadvaita Prabhu e disse a ele: Ó Prabhu, estou faminto. Ele me respondeu dizendo: Hoje é dia de jejum total. Perguntei: Não posso comer nada? Ele me respondeu que podia comer alguma fruta. Mas onde conseguiria encontrar uma? Apontei para o mamoeiro próximo de Adwaita Prabhu, então me disse: Sim, você pode comer uma mão, mas deve dar a metade para a deidade, e o resto você pode comer. Nessa noite, depois do Nishinra Puja, eles me deram bastante aludam, e no dia seguinte houve um belo festival com muita prachada, com muita comida. Especialmente para a mana, arroz doce era realmente saboroso. 2 dias depois, o resto do grupo de pregação retornou de Nadangat, e parecia que agora eu já tinha muitos amigos. Shila Guru Maharaj tinha me examinado e foi minha boa fortuna que ele ficou muito atraído por mim. Ele procurava algum rapaz que pudesse vir a ser o futuro guru de sua missão. Ele tinha uma fórmula. O rapaz em particular tinha que ser um brahmane, inteligente, com potencial para ser um guru. Na época, Shila Guru Maharaj procurava alguém a quem pudesse preparar para continuar sua sucessão discipular. Ao me ver, ele me testou. Ele chamou Krishnadasa Babaji Maharaj e outros de seus amigos e pediu que eles também me testassem. Cada um deles apresentou um relatório muito positivo a meu respeito, a Shila Guru Maharaj. Entre eles encontrava-se a irmã de Shila Guru Maharaj, Rama Didi. Shila Guru Maharaj também perguntou a ela: Rama Didi, você vê este menino no futuro, ele será bom ou mau? E Rama Didi respondeu: Não posso predizer o futuro, mas agora ele me parece bom. Sim, eu penso que este menino é muito bom. No começo, eu tinha um pouquinho de dúvida se tinha feito a coisa certa ou não. Eu era apenas um rapaz e já tinha dado o passo de sair de minha casa e me juntar ao mate. Mas isso, na verdade, foi feito por emoção e não por devoção. No começo,
Eu me sentia muito infeliz, mas, mais tarde, quando obtive a misericórdia de Shila Guru Maharaj, me tornei muito feliz. De qualquer modo, depois de cerca de um mês, fomos juntos com Shila Guru Maharaj ao distrito de Midnapur. Em Midnapur fica o mate de Shripad Jajava Maharaj. Na época, Shila Guru Maharaj chegou a declarar que, se pudesse treinar esse menino, ele se tornaria seu sucessor. Isso causou algum conflito com os brahmacharis do mate, até mesmo com aquele brahmachari que lera o Bhagavatam para mim, que antes gostara muito de mim e que me levou a pregar com ele tantas vezes. Ao ouvir essa declaração de Shila Guru Maharaj, todos ficaram muito invejosos e nesse dia começou minha vida de conflitos. Aí aqui Srila Govinda Maharaj ele começa a contar como foi os dias de treinamento que ele recebeu, né, com o conhecimento transcendental, quem foram os professores dele, fala sobre os irmãos espirituais dele também. Então eu vou colocar esse PDF no grupo para vocês lerem também, trazerem as questões e as dúvidas de vocês. E eu queria dar ênfase nisso, né? Que hoje é um dia muito especial, porque como o Gurudeva falou, é o dia que ele chegou no mate, e era um dia muito auspicioso, um dia de jejum e um dia de festival, que ele não tinha muito consciência do que ele estava fazendo e da escolha que ele estava fazendo, mas ao longo do livro ele vai explicar como isso se transformou e como isso transformou a vida dele e como isso transformou a vida de milhares de pessoas que tiveram contato com o Gurudeva. É muito legal mesmo esse livro, é muito bonito, é muito emocionante. Eu ia ficar muito feliz se vocês lessem e trouxessem perguntas também sobre as conclusões que vocês vão chegar sobre o que Gurudeva traz. E quero agradecer também pela presença de vocês, pela oportunidade de estar fazendo essa leitura, de estar trazendo conhecimento védico, né, na linha de Srila Govinda Maharaj, Srila Estara Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakur e todos os discípulos, todos os devotos, todos os sannyasis que estão ensinando através do exemplo. Então, todos os méritos e todas as glórias são para eles. Eu fico muito feliz com a oportunidade de poder representar esse conhecimento. Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite e um bom descanso. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite, até mais. Hare Krishna.